Olá, eu sou a Rosinha do canal Conselho Espiritual Cariô. Vou contar para vocês hoje a história de um colégio aqui da região da Serra, muito sinistro. Vocês acredite se quiser, se puder. Bom, tudo aconteceu lá por 2008, quando eu mudei de um bairro para outro, que eu tive que transferir os meus filhos para um colégio aqui do bairro onde eu fiquei. E, gente, o colégio tem 3 colégios próximos um do outro. Então, um deles ficou com o meu filho mais novo. E 2, 3 colégios depois ficou os meus outros 2 filhos, porque lá tinha determinação. Um colégio que ficou mais novo, eles atendiam criança de 0 até para o jardim, para a escolinha, para berçário, e inclusive até o 5º ano as crianças ficavam lá. Depois eram transferidos para o outro colégio, era automático. Bom, gente, então deixei meu filho mais novo nesse colégio e os outros ficaram no outro. E aí começou minha saga, porque meu filho mais novo, ele ficou uns dias lá estudando, daí ele começava a passar mal, ele chorava, ele não queria ficar. Bom, claro, a gente achava natural, porque toda criança faz isso, né? Só que não, gente. Tinha coisas sinistras acontecendo. E ele não conseguia falar. Ele se travava, ele só chorava, ele passava mal, ele sentia dor de estômago, ele chorava muito. As professoras me chamavam e eu ia lá, conversava, ajeitava. Às vezes trazia para casa, às vezes insistia para ele ficar. Bom, gente, foi indo, até que um ponto começaram a chamar a Emercor, o SAMU, para atender ele, porque realmente ele passava muito mal. E só que ele não se abria para mim, ele não falava o que estava acontecendo. Daí resolveram que eu tinha que dar um basta, eu tinha que levar para um médico, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu levei, para um psicólogo, como pediram, e lá o psicólogo disse: não, está acontecendo alguma coisa de anormal com ele, tem que procurar fazer ele se abrir e tal. Daí foi indo, até que um dia ele resolveu contar que ele via um cara, um homem alto, magro, de pele escura, corria atrás dele com uma faca, sabe? Daí teve dias que ele dizia: não, mas eu vi uma mulher enforcada. O colégio ele tinha um pátio enorme atrás e dividia, a murada era bem alta e tinha um mato em volta. Então ele dizia que eles pulavam aquele muro e entravam para dentro do colégio na hora do recreio. Então daí ele ficava com muito medo e se escondia e depois acabava passando mal e chorando e tal. Aí eu disse: meu Deus, né? Tudo isso será que é criação da cabeça dele? A psicóloga já achava que sim. Mas eu comecei a ficar curiosa, porque eu trabalho com religião. Eu sei que o lado espiritual existe, mas daí eu fiquei pensando: será que isso é uma coisa que ele está vendo espiritual? Ou será que realmente está acontecendo? Aí eu conversei com a diretora, pedi para ela que eu pudesse participar de um recreio e expliquei a situação para ela. E ela disse: não, mãe, tu vai deixar essa criança muito louca, né? Ele tá precisando de ajuda psicólogo, ele tá precisando de ajuda de um psiquiatra, né? Ele tem problemas, isso não existe, o colégio é bem fechado, as crianças ficam ali, e se tu começar a aparecer na hora do recreio, eles vão achar que todas as crianças têm problema. Aí as outras mães vão querer também ficar, e eu não posso permitir. E daí eu fui insistir, ela disse: não, imagina, tu não vai ficar tão louca quanto teu filho, porque vocês estão ficando loucos, né? Eu cuido, tem gente para cuidar das crianças no pátio. Bom, aí eu disse: bom, vou dar uma chance, vamos esperar mais um pouco. E, gente, passava dia após dia, meu filho chorava muito,
passava mal, ao ponto de vir a SAMU e dar Buscopan na veia dele, porque ele estava ansioso, ele estava nervoso. Daí, cada vez que eu chegava lá no colégio, ele já se agarrava em mim, ele já estava passando mal, sabe? Aí as crianças entravam na fila, eu sentia que aquelas crianças eram tudo bagunçada, eles estavam nervosos, muitos deles não conseguiam ficar comportado naquela fila. Aí eu comecei a conversar com outras pessoas, fiz amizade com a pessoa que fazia as limpezas. Daí ela me disse assim: mãe, tem alguma coisa errada nesse colégio. Aqui de noite, de tardezinha, quando todas as crianças saem no último turno, eu começo a limpar, é coisa que flutua, é coisa que se atira, eu entro dentro de uma sala, eu começo a me arrepiar, eu me sinto mal, eu vejo vultos, realmente eu ando dormindo pouco, eu não consigo mais nem dormir, porque quando eu saio daqui eu saio pesada, tem alguma coisa errada aqui. Ela inclusive usava um terço dentro do bolso para poder ficar lá. Como ela precisava de trabalho, ela andava com aquilo sempre dentro do bolso. Mas ela morria de medo. Aí eu disse, mas meu Deus, né? Voltei a insistir com a diretora, quem sabe eu fico aí um pouco, dou um auxílio, né? Não queria. Me chamou de doida para baixo. Aí um dia eu conversando com outro diretor do outro colégio, que lá dava para ver, no pátio daquele outro colégio dava para ver o pátio da onde estudava o meu filho, o mais novo. Então eu conversei com aquele diretor e ele, muito querido, disse para mim assim: mãe, vamos lá, eu te convido para vir aqui numa hora assim de recreio, e daí eu e você podemos observar daqui lá o pátio, a gente vai ver, vai constatar que não tem nada. Tá bom. Passaram-se os dias, meu filho sempre apresentando todos aqueles sintomas. Eu fui até o colégio, esse diretor que eu conversei. Entrei lá e a gente começou a olhar o pátio do outro colégio. E aí começaram a soltar as crianças, foram brincar. E de repente apareceu o homem de pele escura, alto, magro, e ele pulou o muro, gente, do mato para dentro do colégio. Nossa, quando eu vi aquilo, eu quase tive um treco. Daí o diretor viu também. Aí eu disse, meu Deus, olha só, ele na verdade a criança tem razão, olha lá, tá pulando um lá. Né? Daí ele disse, vou ligar pro colégio agora, de imediato, ligou pro outro colégio, falou com a diretora de lá, fez um alvoroço. Aí nós saímos e fomos lá no colégio. Aí eu consegui entrar com ele. E nós vasculhamos todo o pátio e não encontramos nada. O homem aquele havia desaparecido. Não teve canto que a gente não olhasse dentro daquele pátio. Inclusive lá tinha um banheiro desativado que a gente foi olhar. Tinha um pavilhão grande que eles faziam uma educação física dentro desse pavilhão fechado. Não tinha absolutamente nada. A diretora ficou muito puta comigo e com o outro diretor do outro colégio. E disse, gente, vocês estão tudo ficando louco. Olha só, mãe, tu é mais louca do que todo mundo aqui, instigando outras pessoas a achar que tem coisa aqui. Aí eu agradeci o diretor e disse para ele, você viu, né? Ele disse, vi, eu vi o que tu viu. Daí ele disse, olha, eu vou avisar a polícia, vou pedir para eles dar uma ronda, fazer alguma coisa, para eles ficarem antenados. Tá bom. Aí eu em casa, eu tenho um quarto santo que eu jogo búzios pro povo. Eu fui jogar os búzios. E nos meus búzios davam assim, que eu deveria acreditar na criança e que deveria levar ele a um centro espírita.
Porque eu sou de nação, eu sou a mãe dele, mas eles não eles não aceitavam que eu fizesse alguma coisa. Eles aceitavam que eu levasse para um centro espírita. Por quê? Porque toda criança ela tem a capacidade de enxergar o espiritual. Então o que acontece? A gente tem que bloquear isso, né? Tem que bloquear essa mediunidade até uma certa idade, que é para depois eles poderem administrar isso, né? E daí então, eu sou boa ouvinte, sou boa leitora de búzios, eu levei ele para um centro espírita. E casualmente é perto da minha casa também. Daí chegando lá, gente do céu, vocês não vão acreditar. A metade dos colegas de aula dele, do colégio, estavam lá. Crianças que variavam de 7, 8, 10 anos, estavam todos lá. Porque a mesma coisa que acontecia com meu filho, acontecia com outras crianças. Elas viam pessoas enforcadas, elas viam homens pulando com faca, pulando aquele muro para dentro do colégio e perseguindo a eles. Então eles viam muita coisa, eles viam sombras, eles viam coisas caindo à toa. Então era tudo na camufla. Todos passavam mal e para todos a diretora chamava até uma Emercor ou um SAMU e diziam, não, eles estão precisando de ajuda psiquiátrica. Era só o que saía naquele colégio. Daí então, quando eu fui no centro espírita, eu pude entender por que eles queriam que eu fosse. Era para ver a quantidade de criança que estava lá precisando de ajuda espiritual. E para que a gente pudesse entender que não era físico, era espiritual. Aí então eu fiz o tratamento, né, no meu filho através do centro espírita. Foi feito um tratamento, foi bloqueado a mediunidade, e assim como todas aquelas crianças também foi bloqueado a mediunidade de cada um para não enxergarem. Resultado, fomos para cima da direção. Aí, claro, né? Daí eu já me uni com mais gente, porque eu acho que a gente tem que se unir e fazer alguma coisa pela comunidade e pelas outras crianças. Então eu me uni com as outras mães, fomos para cima da diretora, pedindo para que ela trouxesse um padre para abençoar lá, para limpar, um batuqueiro, ou um evangélico, o que fosse dentro da concepção dela de religião, que ela levasse para lá para fazer uma limpeza espiritual. Ela chamou nós tudo de doido e se negou. Só que chegando próximo do final do ano, houve uma eleição. E daí a gente pôde votar em outra pessoa de direção e nós conseguimos derrubar ela. Então ela saiu e entrou uma nova direção. E já essa nova direção também já tinha ouvido falar o que ocorria. Então, com essa nova direção, ela autorizou que eu fosse lá fazer a limpeza espiritual, chamou um outro padre, ele também fez uma limpeza espiritual, e aí então as crianças passaram a conseguir respirar lá dentro, a brincar, a estudar. Aí não existia mais aquele problema, eles pararam de enxergar as coisas. Gente, acredite se puder e se quiser. Nós fomos atrás da história, por que isso se apresentava diante de um colégio. É porque foi construído o colégio, foi desmatado aquele lugar e construíram o colégio. Só que lá existia uma desovação de corpo muito grande. Era gente que se suicidava, por isso eles viam aquelas imagens de gente enforcada. Era bandido que levava as vítimas para lá e faqueavam. Então, existia toda uma história naquele lugar, né? E daí o colégio comprou, enfim, eu não sei, a prefeitura comprou e desmataram e construíram aquele colégio. E nunca tinha
havido uma limpeza espiritual em cima disso. Por isso, tanta criança enxergava. Graças a Deus, depois da nova direção, depois das limpezas espirituais, houve um cuidado enorme, então todos começaram a se sentir bem. As crianças até do berçário não dormiam, só choravam. O pessoal não conseguia assimilar, não conseguia entender o que tinha. Então, depois de uma limpeza espiritual, tudo passou a ter paz. Então as crianças deixaram de enxergar, os bebês conseguiram tirar seu soninho, na hora de tirar o soninho, e tudo voltou a uma normalidade. Por quê? Porque teve uma união. Por quê? Porque mudou a direção. Porque a nova direção ouviu as nossas mães que tinham seus filhos lá. Os filhos não precisavam de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eles precisavam só que limpassem o lugar e pudessem ter paz para poder estudar. E sim, a maioria das crianças, 30 e poucas crianças enxergando a mesma coisa, gente, tinha que ter realmente esse encontro para que a gente pudesse fazer e pudesse levar para um centro espírita e eles pudessem bloquear essa mediunidade até um ponto que eles ficassem adultos. Então, gente, quando uma criança não quer ficar num colégio, abram o olho. Não pensa que só pode ser porque é manhoso ou porque tem problemas psiquiátricos ou porque acham que tem problema em casa e daí isso está influindo. Não, para, conversa com a criança, faz ela se abrir e quando ela se abrir, procura resolver. Não fica para trás. Se uma criança te diz uma coisa dessa, leva em consideração, vai atrás, vai levar para um centro espírita, para um batuqueiro, para um padre, para poder se organizar, para poder limpar essa criança, limpar o lugar. Vão à luta. Não deixa o mal espiritual tomar conta. Minha gente, é isso por hoje. Se você gostou, deixa seu like. E se você quiser fazer um comentário, eu vou adorar. Quero ver o que você acha. Você acredita? Não? Deixa aí nos comentários. Muito obrigada por ter me ouvido e até a próxima.